Começar, viu? Olá, Ricardo, tudo bom? Tudo bem, e o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem aí, não? Estou te ouvindo. O senhor também está bem? Tá bom o som? Tá tudo ótimo, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Eu tô fazendo aqui com o celular da minha filha aí, como eu te disse, o meu já tá um pouco antigo, então mas algumas coisas não tem função nova, mas tudo bem. Ricardo, primeiramente aí eu quero, como eu te disse antes, te agradecer, sabe, essa oportunidade aí da gente ter essa conversa. E assim, como eu disse, eu sou um homem da academia, né? A gente na academia tem mais dificuldade com esses formatos, essas coisas assim, mas assim, a ideia é justamente ter uma conversa bem descontraída aí, bem tranquila, assim, sabe? É, eu acho que tem uma coisa que é legal inicialmente, assim, eu agradeço muito ao Rodrigo que está aí com a gente, o Rodrigo Salles, que você conhece, e tem sido alguém que tem sido muito legal para nós aqui, para nos incentivar no nosso laboratório aqui a fazer esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, assim, essa coisa de também a gente fazer uma divulgação científica, sabe? Então isso é muito legal. E agradecer principalmente a ti, né, que se dispôs a fazer essa conversa aí conosco, entende? Então é legal. Obrigado, professor. Obrigado, agradeço o convite, eu agradeço o Rodrigo também. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater um papo legal aqui para falar de meio ambiente, falar de gestão de meio ambiente no governo Bolsonaro, enfim. Vamos que vamos. Vamos lá. Ó, eu pensei inicialmente assim, Ricardo, a gente fez uma série que a gente chama aí no nosso laboratório, que seria uma série de discussões sobre meio ambiente, né? Até em função daquela expressão lá e tal, que veio do internacional, posição do Brasil com relação à Amazônia e tal. Então a gente acabou. O que a gente reuniu? A gente reuniu as nossas pesquisas sobre o assunto e assim eu falo bem rapidamente qual é o cenário, mais ou menos assim, como é que a gente pensou em ter esse diálogo aí contigo, assim, né? É, assim, no Brasil, eu fiz pesquisa na área de política ambiental e assim, eu acho que dá para estabelecer alguns marcos da política ambiental brasileira, né? Por exemplo, a década de 70, quando a gente inicia ali, o marco que a gente tem é mais ou menos de uma política ambiental meio que sob pressão internacional, né? Lá em Estocolmo, 72, vai lá o Brasil e diz, não, nós não queremos proteger o meio ambiente porque nós temos que nos desenvolver, no tempo do governo militar, né? Nós queremos desenvolver. E aquilo causou uma série de questões assim e tal, e vieram problemas, vamos dizer assim, que depois, né, o governo teve que recuar e dar um início, né, a uma série de iniciativas, mas essas iniciativas elas ficaram muito tempo paradas, só era meio para um pouco para inglês ver, né? Você tinha a SEMA, que era a Secretaria lá do Meio Ambiente, Nacional e tal, mas você não tinha praticamente um setor ainda se constituindo. Isso vai acontecer nos anos 80, me parece, assim, com a democratização, quando começa a vir muitas pessoas que trabalhavam na área de biologia ou em outras áreas de meio ambiente, do próprio movimento, que começam a atuar no setor, né? Então, até alguns autores assim trabalharam nessa linha, falaram desse período como um período de um ativismo institucional, né? A relação Estado-sociedade, né, mudou e você tem um conjunto de técnicos que têm uma relação forte com o setor ambiental, né, e assim por diante. Bom, nos anos, também nesse período, teve alguns problemas que eu acho que foi importante, que foi justamente assim, o fato de que as coalizões governamentais, a gente usou muito um pouco a ideia lá do Abranches, também alguns autores usam isso aí, para dizer que as políticas públicas, elas funcionam numa lógica meio de um lado você tem um setor, que às vezes era próximo, por exemplo, no caso do PT, nos outros anos com o meio ambiente, mas você tinha também a coalizão do PT com grande negócio, com o Centrão e outros assim, que não deixava as políticas um pouco irem adiante. Então, Código Florestal ficou um tempão ali assim por diante. Bom, o que eu achei interessante da tua matéria ali, né, que eu li ali, eu queria falar contigo sobre isso, parece que a gente está diante de um outro padrão, assim, entende?
um padrão de relação do Estado na intervenção, da maneira de pensar e de fazer o Estado, que é uma coisa diferente. Eu queria ouvir um pouco o que tu viu ali, o que tu tem de dados sobre essas coisas, para a gente começar a pensar um pouco que padrão é. Será que é um padrão? Será que é só no meio ambiente? Será que é uma coisa mais geral? Era essa conversa assim que eu queria ver contigo aí. Então eu queria mais te ouvir assim, um pouco esses dados que tu tem, né? E aí vamos conversando. Bom, vamos lá. Você tocou em alguns assuntos que eu acho importante. Assim. A gente vive num país em que a forma de governar é pelo presidencialismo de coalizão, né? Em que, para que consiga governar, para você conseguir governabilidade, você tem o famoso toma lá da cá. Um político X consegue o apoio de um partido Y a partir da promessa antecipada de cargos num eventual governo em caso de vitória. A questão é que o presidencialismo de coalizão que a gente conhece, ele é muito questionável porque ele serve para que os governos rifem, inclusive, cargos que têm aspecto técnico, né? Exato. No governo em geral. A gente vê isso na educação, a gente vê isso na saúde, né? Temos visto aí, teve um ministro da saúde que era general. Nós temos isso, inclusive, no meio ambiente. O meio ambiente não foge a isso. Quando isso acontece, quando os cargos técnicos são colocados a serviço de atender demandas políticas, eu acho que a nação acaba perdendo, porque você tira o caráter técnico de um trabalho de dentro do Estado e coloca ali uma pessoa sem nenhum tipo de conhecimento técnico para estar onde está e acaba criando problemas. No caso do meio ambiente, o meio ambiente ele vem sofrendo, a gestão de meio ambiente, ela vem sofrendo, principalmente agora durante o governo do Bolsonaro, um desmonte. Por quê? Porque isso condiz com o próprio discurso do governo do Bolsonaro desde a campanha. Bolsonaro nunca foi assumidamente o defensor de um bastião do meio ambiente. O que a gente sempre ouviu, até mesmo durante a campanha, é que ele flexibilizaria algumas questões de proteção ao meio ambiente para atender o interesse de grupos econômicos, agropecuária, enfim, dando isso com o prejuízo de defender o meio ambiente, né? Tendo esse prejuízo. A gente tem visto isso desde o começo da gestão do governo Bolsonaro e o meio ambiente sob a batuta do Ricardo Salles. Ricardo Salles, eu já trabalhei com o Salles quando ele era secretário do Meio Ambiente em São Paulo. Então conhece ele. O que a gente está vendo agora, professor, e para todo mundo que está ouvindo a gente aqui na live, é mais um episódio em que a relação do Salles com a iniciativa privada, ele tendo um cargo político e um cargo em que ele representa a maior autoridade do meio ambiente hoje no país, com a iniciativa privada. Então, o que a gente nota é mais um episódio. Eu digo mais um porque, quando ele era secretário, e eu presenciei essa fase, o Ricardo Salles ele também foi investigado pelo Ministério Público do Estado por favorecer mineradoras quando ele fez mudanças no plano de manejo de uma área de preservação. Naquela ocasião, ele foi investigado, não deu em nada. Saiu decisão recente, inclusive, na segunda instância, que acabou anulando todo o processo. Mas era questionável a relação, porque foram mudanças assim bastante pouco discutidas dentro da própria Secretaria do Meio Ambiente naquela época. Foi uma mudança abrupta e, segundo a acusação afirmava, não teve discussão técnica com o pessoal, com o corpo da Secretaria. O que a gente viu agora é um modus operandi semelhante ao que o Ricardo Salles foi investigado na época em que ele era secretário. Nesse caso, o que a Polícia Federal revelou para a gente, nesses detalhes da investigação envolvendo os Salles com as madeireiras da Amazônia,
é, os madeireiros ilegais, eles operavam em áreas, em terrenos que tinham origem de grilagem. Então, eram terras que pertenciam a áreas de preservação e foram adquiridas irregularmente por algumas pessoas. Essas pessoas são as principais delas, né, os que são o pivô desse esquema, que abre caminho para a exploração ilegal de madeira lá. Uma das famílias é a família da Crossi. E era justamente isso que a Polícia Federal gostaria de entender. E, afinal de contas, qual que é a relação entre Ricardo Salles, a família da Crossi e os madeireiros ilegais? A polícia estava debruçada em cima dessa relação. O que se tinha até então eram fotos de Ricardo Salles nas propriedades da família da Crossi, quando Ricardo Salles ele fez uma viagem para a Amazônia para falar da apreensão de madeira, e nesse lugar que ele escolheu para pousar o helicóptero era a fazenda da família da Crossi, e lá ele falou que aquela madeira, que os madeireiros dali estavam sendo prejudicados pela ação da Polícia Federal, tentando desqualificar o trabalho dos investigadores. Fora isso, eles têm também registros de encontros de membros da família da Crossi com o Ricardo Salles. Eles estavam querendo entender até onde vai essa relação. Qual é a relação desses 3 pontos que culminou nessa apreensão, na maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil. Esse foi mais ou menos o bastidor dessa reportagem que a gente publicou na Isto É. Certo. Porque, assim, com base nessa questão que tu falou, assim, o que eu fico pensando é o seguinte, né, retomando aquela ideia do sistema de coalizão mesmo, quer dizer, você tem, às vezes, o que aconteceu, acho, nos anos 80, anos 90, principalmente nos anos 2000, é que, de um lado, pelo menos assim, na área ambiental, eu acho que aconteceu em outras áreas também. Ou seja, você tinha um setor, digamos, de pessoas que trabalhavam na área, por exemplo, LGBT, na área dos direitos humanos, na área racial, na área ambiental, que passa a atuar no Estado, nas políticas. No entanto, muitas das políticas elas eram travadas porque decisões maiores, por exemplo, a questão da política florestal, às vezes, do Código Florestal, da reforma que por anos e anos, era um pouco isso. Porque o governo também tinha coalizão com interesses contrários a isso, esses interesses grandes madeireiras e assim por diante. O que me parece agora, que tu traz à tona aí, na tua reportagem e nos dados que está levantando, é que, na verdade, não é só a questão de mudar de interesses, é um Estado que está a serviço de interesses ilegais, de práticas ilegais, entende? Que não tem respaldo, vamos dizer assim, dentro de uma atuação do Estado. Então, aquelas afirmações de um lado, eu acho que isso aí acaba levando a um grande enfrentamento que houve nesse governo com o setor técnico do meio ambiente, né, que justamente para abrir a possibilidade dessas trocas, digamos assim, do Estado a atuar em prol de ações ilegais, de grupos ilegais, né? Daria para dizer isso, assim, porque... E que laços que esses caras têm. Eu acho que não é só nessa área, entende? Mas essa área eu acho que está sendo o foco maior desse tipo de ação, assim, né? Bom, falar que é ilegal, isso passa pela discussão sobre aonde essa madeira foi, de onde essa madeira veio, né? Sim. Então, o foco principal aqui passa, sim, pela questão fundiária, questão de grilagem. Isso é um tema caro para quem trabalha pelo meio ambiente, porque desde que o Bolsonaro assumiu o governo, a gente vê que ele, no discurso, ele mantém a defesa pela exploração econômica a todo custo, né? Então, o que Exato. a gente é a valorização da exploração econômica de terras, inclusive terras retiradas de pessoas também que têm direito. Então, a gente vê pouca proteção das terras indígenas, né? A gente vê cada vez mais os indígenas com menos direito à terra, a terra tomada dessas pessoas, e essas pessoas estão aqui no Brasil antes mesmo dos portugueses chegarem. Então, na minha cabeça, particularmente falando, é uma coisa meio inconcebível, né? Você tirar um negócio de uma pessoa que está aqui há mais tempo que você, e hoje ela não tem direito nem a ter um pedaço de terra para viver. Então, isso passa pela questão fundiária.
para mim. Para você ver, e o que o governo está tentando fazer é exatamente isso. Não é só... tem projetos no Congresso que tentam flexibilizar essa questão de registro de terras griladas. Existe a tentativa de você legalizar essas terras para que elas sejam usadas. Só que o governo está sendo atropelado, né? Isso ainda não está regularizado. As terras são griladas. Aquela terra foi recebida, e eles estão investigando isso também, porque se você pega os documentos das terras, você vai percebendo que os titulares das terras eles não aparecem nos documentos da propriedade. Então, em cima desses indícios que a Polícia Federal está analisando agora, eles estão analisando esses documentos para, enfim, chegar à conclusão, olha, essa terra aqui sim era grilada, portanto, não poderia ter sido extraído madeira dali, porque ela pertence a uma área de proteção ambiental. Enquanto não houver nenhum dispositivo legal que torne esse tipo de prática de regularização fundiária legalizada, regulamentada por lei, isso vai continuar sendo ilegal. É isso que a Polícia Federal está tentando fazer agora. Sim, sim. Não, mas eu falei talvez mais nesse sentido, assim, por exemplo, assim, se você fosse, a gente pode pensar assim, o Estado, quem está no Estado serve interesses, né? Eu acho que a gente não é mais criança, né? Não sei se as crianças já pensaram isso, agora dizer assim, que pensa que o Estado está a serviço de todos. Esse é o discurso como o Estado se legitima. Outra coisa é como ele age, né? Sempre baseado em certos interesses. O que chama atenção nesse caso aí são os tipos de interesses que estão em jogo aí, que aí eu fico pensando também como acontece em outras áreas, né? Não é só o setor privado, mas setores que, de certa forma, funcionam em práticas que não são muito legítimas, mas não estão muito legalizadas, por isso que eu falei nesse sentido, assim, né? E aí, uma coisa que eu acho que é interessante, que eu fiquei curioso ali para saber, se tem indícios de relação dele, inclusive, com esses setores, por exemplo, com essas famílias. Tem um monte de famílias ali que vocês citam ali na época, são basicamente duas famílias que têm fazendas ali, né? E essas fazendas ali, elas são, qual é a relação dele com esse conjunto de pessoas ali? Entende? Porque eu acho que mais ou menos nesse ponto que eu estou dizendo, quer dizer, de um lado, isso mostra um tipo de ação do Estado, quer dizer, ele está servindo a que tipo de interesse que está em jogo aí, sabe? Me parece que essa questão, né, por isso que eu falei nesses grupos ilegais, que faz, como tu bem contou aí, a questão da grilhagem e tal, mas aparece o nome de famílias, de grupos e tal, né, então, mas é um pouco nessa linha. Essas famílias, como eu disse no começo da conversa, elas são, eu não consigo, no meu trabalho como jornalista, muitas vezes o nosso condão de investigar, ele esbarra em alguma coisa, né? Às vezes a gente não consegue ter acesso a documentos que, por exemplo, a Polícia Federal tem ou o Ministério Público tem. Nesse caso aqui, infelizmente, eu não consegui avançar. O que eu tinha à disposição, que mostrava alguma relação entre o Salles e uma das famílias, são imagens que a gente tinha, e também a Polícia Federal tinha, isso estava anexado num dos documentos que a gente teve acesso dessa investigação, do Salles em propriedade de uma dessas famílias de grileiros, e também com um membro da família aqui em Brasília. O membro da família da Croce teria vindo até Brasília para falar de interesses de madeireiros. Eram esses indícios que eu, como repórter, tinha conseguido antes de ter acesso ao teor desses detalhes da investigação. E eu acho que quando você parte do pressuposto que você tem um governo que tem isso na cartilha desde 2018, na campanha eleitoral, quando você tem um governo assumidamente liberal, a favor da privatização, privatiza-se a todo custo, a qualquer custo, eu acho que você acaba ficando mais vulnerável a esse tipo de análise. É claro que quando você permite a entrada da iniciativa privada, você vai ser, sim, suspeito de você estar favorecendo um grupo. Porque você está se permitindo a colocar mais a iniciativa privada dentro da própria máquina pública.
Claro que você vai ser envolto por esse tipo de suspeita. Faz parte, é um ônus que eles carregam. Não é isso que eles querem. Então, é claro que eles vão sempre ser suspeitos de estar favorecendo A ou B. Uhum, uhum. O que me chama a atenção, Ricardo, nesse caso aí tenho que atrapalhar, porque teu nome é Ricardo e do Rodrigo é Salles, né? Daqui a pouco. O que me chama a atenção é o seguinte, naquela foto, na reportagem, quer dizer, não é só, o que eu quero dizer é isso, não é só grupos privados, mas é um tipo de grupo privado que tem interesse num tipo no Estado e que funciona um pouco nesse tempo, talvez, nesse período aí, como eu estava te descrevendo, assim, colocando aqui a questão do ativismo, o período onde vai se estruturando um setor ambiental que passa a ter um controle com relação a determinadas políticas, e aí rima, os relatórios que era para ser feito, quer dizer, uma série de procedimentos para você fazer política ambiental, né? O Rodrigo já disse ele que não é parente dele, tá? Já tá tudo bem, Rodrigo. Que você tem uma série de, digamos assim, de mecanismos para fazer a política ambiental. Me parece que esses setores foram ficando à margem. Não é, digamos assim, o que eu quero diferenciar é que esse é um setor de uma grande empresa, que tem lá, faz lobby com o Estado e tem o seu legítimo em alguma medida, dizer, olha, vamos explorar aquilo ali, porque aquilo ali vai trazer benefício para aquilo outro, né, vai trazer benefício para a sociedade, mesmo que traga, aí vai fazer o relatório para ver se aquilo ali traz problemas com relação aos rios e assim. Me parece que aí está diante de um setor, eu me lembro muito da questão também da legislação com relação às milícias e tal, quer dizer, com setores que funcionam um pouco à margem, daria para dizer isso, que funcionam um pouco à margem da sociedade, do Estado, à margem no sentido de não tem a sua atividade legalmente instituída ou com reconhecimento. Por isso que eu estou dizendo, não é só uma privatização, é essa meu questionamento, essa minha dúvida. O que você está querendo dizer é que os madeireiros, por si só, eles já desempenham uma atividade que é questionável, é isso? Pois é, exatamente. Dá para dizer isso? Não, não dá para dizer, porque existem madeireiras em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil. O problema existe uma forma de você explorar madeira. Não, claro, eu estou dizendo assim, não a madeireira em si. Por exemplo, quando eu fiz um trabalho lá no Rio Grande do Sul, que era sobre a questão da política florestal lá da silvicultura. Tinha uma grande madeireira lá que pressionava o Estado, mas ela tinha sua atividade legal, que é a questão lá do eucalipto, a plantação lá da Votorantim, né? Que era justamente para plantar eucalipto em toda a região ali, e isso ia acabar afetando um conjunto de ações, de grupos, de propriedades e assim por diante, até do solo, aí tinha relatórios de impacto. Mas eu quero dizer assim, aquilo ali, por mais que tu diga questionar, é um grande grupo que tem uma atividade mais ou menos, vamos dizer assim, mais ou menos não, legitimada, e que está pressionando o Estado para satisfazer os seus interesses. Quer dizer, não concebo que toda madeireira ela tem uma atividade legal. Agora, me parece que aqueles casos das famílias que colocando ali, como tu falou, de grilagem, dizer, o Estado não está só favorecendo a grandes grupos, ao agronegócio, mas a negócios ilícitos, né, que se pratica, né, nesse meio. Né, essa que seria, né, mas a minha dúvida. Essa é a suspeita que a Polícia Federal está tentando descobrir. Eu não posso falar isso porque eu não tenho provas para dizer que isso acontece. É exatamente isso que a Polícia Federal está tentando descobrir. Por quê? Por que ser dessa forma? Por que essa empresa? Os porquês todos, quem vai entregar isso no frigir dos ovos é a Polícia Federal. Certo. Mas entendi. Isso que você disse... Claro, eu já estou falando, agora eu entendi. Eu já estou tomando como se isso fosse um fato, quando isso é uma investigação. Isso é uma investigação que está em curso. Uma investigação policial, não é? O que a gente revelou foi um detalhe da investigação que ainda não tinha vindo a público. Mas um detalhe também que eu acho importante dizer é que não é só a indústria madeireira que faz esse tipo de pressão. Essa pressão de empresas, a gente vê isso em todos os setores. Eu já vi isso no setor de coleta de lixo, eu já vi isso no setor de lixões, né, de depósitos de lixo. Eu já vi isso em várias coisas, assim, já em vários setores. Bom, a gente
a relação com a iniciativa privada, quando entra, né, na esfera pública, sempre vai levantar suspeita. É muito difícil isso, porque tem por mais que existam formas de o Estado contratar, fazer contratações também, Certo. contratar serviços privados, o que é legítimo, existe toda aquela burocracia de licitar, de escolher com base no menor preço, de fazer pesquisa de mercado e de saber aonde que a pessoa vai poder explorar. Isso está tudo bem definido, né? Mas isso precisa ser seguido, né? Quando você tem isso quando você tem a iniciativa privada dentro da esfera pública. Mas a gente vê que muitas vezes isso não acontece. Uma empresa, existe suspeita de direcionamento de licitação. Quando existe licitação, porque tem muita empresa que é contratada sem licitar. Então, tudo é muito... Ou aquelas licitações que são feitas para certas empresas, entende? Quer dizer, uma vez eu estava fazendo um trabalho, isso é muito engraçado, né? Eu estava fazendo um trabalho sobre coleta de lixo, coleta seletiva de lixo, foi a primeira dissertação que eu fiz ali. Então, os caras lá passavam no meio lá do departamento e diziam, já fizesse lá, assim, na cara dura, já fizesse lá a licitação, os termos lá da licitação, não esquece de incluir aquilo e aquilo outro, entende? Quer dizer, então, isso é uma prática, né? Agora, o que me parece que tem a ver, às vezes, assim, nesse caso que tu falou, é justamente essa suspeita de que não é um pouco além disso, entende? É um pouco além dessa... o modo operandi aí já está numa outra linha, de realmente tornar... É uma suspeita, né? Tornar certas atividades ilícitas, deixar... Aí, como alguém já colocou ali, eu fiquei lendo a reportagem, fiquei lembrando da ideia de... Quer dizer, deixar passar a boiada. A gente vai flexibilizando, fazendo uma série de coisas para deixar esses interesses irem satisfazendo e explorando, assim, a todo vapor no Estado, né? E o pior é que, além de você... O que eu percebo é que, quando o Ricardo Salles integrou o governo Bolsonaro, o Ricardo Salles ele tem esse DNA também. Quando ele estava ainda em São Paulo, secretário, o que a gente notou foi uma gestão semelhante, de desmonte de órgãos técnicos, de demissões de várias pessoas que eram técnicas e que eram, na gestão dele, chamadas de xiitas do ambientalismo. Então, quando ele assume a gestão, desde a época, ele foi secretário de Meio Ambiente de 2016 até 2017. Bolsonaro ainda não tinha sido eleito presidente do Brasil. Ele já assumia no discurso esse embate entre ambientalistas e pecuaristas, né? Esses caras do agronegócio, né? Os ruralistas, como eles chamavam. Então, ele criava esses dois times lá dentro. Então, todo mundo que ele considerava que era xiita do ambientalismo era simplesmente demitido. Então, isso foi visto na gestão dele lá em São Paulo. Ele loteou completamente a máquina da secretaria, e era uma secretaria que tinha muito órgão importante ali de fiscalização. Ele colocou muita gente ali que era da iniciativa privada, que era ruralista. Ele colocou ali gente que era... Um rapaz lá, ele era da Associação dos Ruralistas, da Associação Brasileira dos Ruralistas. Então, ele não tinha nenhum pudor de fazer isso. E quando ele foi para o Ministério do Meio Ambiente, ele está fazendo exatamente igual. Ele está desmontando toda a estrutura técnica que garante o mínimo de preservação da nossa biodiversidade, do nosso meio ambiente, para lotear isso de uma forma que ele consiga implementar as políticas do interesse dele. E essas políticas passam pela flexibilização desse trabalho de mão dada com a iniciativa privada. Então, de conceder o direito de empresas explorarem parques. Isso ele faz desde que ele é secretário. E isso tudo sob aquele argumento de vamos tirar os gastos das costas da União, dos cofres públicos, para entregar isso para a iniciativa privada fazer o que bem entender com um patrimônio que é nosso, né? Exatamente, exatamente. Não, isso eu acho que é uma coisa interessante, porque, no fundo, tu vê, é um ministro que está sempre
sob ataque, recebendo crítica, e o cara não cai. Isso chama atenção, entendeu? Quer dizer, inclusive internacional, porque aí tem um setor, por exemplo, eu sou da área universitária, então o setor educação também tem sofrido, eu acho que é uma estrutura forte desse atual governo de destruir certas instâncias, né, certos órgãos assim que, de certa medida, se construíram no decorrer do tempo em várias áreas, educação, meio ambiente, assim por diante. Agora, na área da educação, você não tem a pressão que tem na área do meio ambiente, com relação aos tipos de política, a área da Amazônia, por exemplo, assim. E mesmo assim, quer dizer, ministro da Educação já caíram os três, né? Mas do outro lado, o ministro do Meio Ambiente ele continua ali inabalável, assim, né? Um pouco, né? Eu acho que o Bolsonaro, o Ricardo Salles, ele se mantém no cargo por algumas razões. A primeira delas é porque, de fato, ele é muito bem visto pelo presidente Bolsonaro. Bolsonaro gosta pessoalmente muito do Salles, porque o Salles tem esse perfil combativo e bem violento, vamos dizer assim, né, na hora de fazer o enfrentamento a qualquer coisa. Isso condiz bastante com o comportamento da própria família do Bolsonaro. Ontem mesmo a gente viu o filho do Bolsonaro indo até a CPI chamar um senador de vagabundo, né? Exatamente. Então isso faz parte do DNA da família. E o Salles tem isso, incorporou isso e mostrava que não... essa do DNA é boa, essa do DNA é o DNA... Então, e o Salles não fazia questão de não fazer. Ele foi lá e falou, não, pode deixar, vou vestir essa camisa. E ele tem feito isso. Então, ele é da cota pessoal ali hoje do Bolsonaro. E também, ele não caiu ainda porque ele teve a sorte de ter chegado uma pandemia, a maior pandemia da história, que tirou completamente todos os holofotes de cima da gestão do meio ambiente e direcionou todos os holofotes para a gestão da saúde. Então, o Salles ficou meio esquecido depois da pandemia. Então, pode ver. E aí ele continuou fazendo com que passasse a boiada. Ele falou isso numa reunião. Na pandemia. Exatamente. Na pandemia, abril de 2020. Exatamente. Ele falou isso durante a reunião. Então, ele teve sorte. Então, é por isso que a imprensa, inclusive, ela hoje está dedicada claramente a cobrir a pandemia, porque é o principal assunto do momento. E o Salles está se dando bem por causa dessa agenda, porque ele acaba ficando mais esquecido. Exatamente. Não, tu lembrou bem. Se a gente vai lembrar do Ricardo Salles na pandemia, é essa frase. Vamos aproveitar a pandemia para... E aquela reunião é muito, muito legal, porque tu vê assim, a cara do jeito, entendeu? O modus operandi do cara ali, como ele fala, só presidente, é o seguinte, quer dizer, o cara, né, é o que eu digo assim, um pouco a racionalidade desse governo, assim, né? A gente também tem um pouco, acho que esse papo é interessante para entendendo assim, é uma racionalidade assim, onde em alguma medida tem uma, uns dizem, não é irracional, esse governo não tem lógica. Tem uma lógica, né? E é essa lógica que eu acho que é interessante nessas conversas e a gente aprendendo. E uma lógica é justamente essa, de um pouco uma lógica cínica, né? Baseada na razão cínica, lá onde você não defende direitos, você simplesmente é bastante pontual. Você defende as mulheres quando você quer tirar proveito para botar as mulheres na CPI para acabar lá os caras. E assim vai, entendeu? Então, essa lógica ali do realmente não respeitar a lei, assim por diante, vai um pouco nessa linha, assim. Mas, assim, aí então o pessoal está colocando algumas perguntas. Antes de passar para as perguntas do pessoal ali que eu estou anotando, assim, nessa investigação, não sei se teria como dizer, dá para saber o tipo de ligações, tu falou um pouco isso do ministro com essas famílias, tipo assim, se é ligação, às vezes, de interesse mesmo, se tem indício de corrupção com relação a isso, se é amizade, de repente é amizade, os caras são muito próximos, fazem o mesmo negócio, então, que tipo de ligações? Porque ali uma coisa que eu vi na reportagem que a Polícia Federal está interessada é justamente ver que tipo de laços são dele com esses grupos, né, com essas famílias. Assim. Então, quando a gente fala que a Polícia Federal está investigando essa relação, eles também se debruçam, inclusive, sobre essas correntes que o senhor me levantou aí. Hoje, eles não têm provas ainda ou indícios
de que o Salles tenha recebido propina para beneficiar essas pessoas. Mas eles estão investigando para saber se isso aconteceu. Então, quando você diz que a Polícia Federal está investigando a relação, isso leva em consideração, sim, a possibilidade de eles estarem recebendo suborno para beneficiar essas pessoas. Sim, 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 exatamente. Porque eu acho que não é só por amizade, nunca é, né? Nunca é só por proximidade, tem alguma coisa de um retorno, assim, em relação a isso. Ricardo, aí colocar alguma questão assim, é o seguinte, dá para dizer que por esse caso aí, é isso que eu te digo, esse desmantelamento do setor técnico não é uma coisa só na questão ambiental, né? Não é só na questão, a gente está vendo assim, em vários setores, inclusive, no setor da saúde, né? A gente tinha um general que não entendia de questões de saúde, entendia de logística, mas parece que também estava sendo em jogo. A logística dele era outra, né? Vamos dizer assim. Mas assim, dá para dizer, por esses casos aí, pensando aí também o teu contato, outras informações que tu tem aí, né, e pensando um pouco nesse modelo, que a gente está uma transição de um modelo tecnocrata, de um confronto com o modelo tecnocrata contra um modelo, vamos dizer assim, sei lá o quê, né? Um ataque ao modelo tecnocrata aí, por um outro tipo de modelo de gestão do Estado. Dando um exemplo assim, ó, por exemplo, na questão da saúde mesmo. A gente fez aqui uma pesquisa sobre os chamados cloroquiners ali, né? Então, assim, o que tem esses métodos? Tem uma grande desconsideração, uma grande, digamos assim, de crítica e de recusa ao setor de perito, né? No fundo, eles falam baseado na experiência. Eu vi lá, teve alguns casos meus que deu certo e assim por diante, então, mas aquele modelo que a gente conviveu até hoje do Estado, quer dizer, dos tecnocratas, em alguma medida, isso não é só do Brasil, entendeu? Isso é no setor ambiental na França, em outros países, quer dizer, o Estado atuando com base num amplo setor técnico, que, em certa medida, orienta as políticas. Essas coisas. Será que dá para dizer que está acabando isso? Como é que tu vê também, talvez, de dentro aí, ou do que tu conhece aí, como é que o setor técnico reage a isso, esse tipo de coisa, assim, não sei. Hoje em dia, os técnicos dos órgãos todos, inclusive os ambientais, eles ficam escandalizados com a forma de conduzir do ministro Salles, né? Mas eu não... Assim, dizer que dá para acabar para o governo deixar de ser tecnocrata, é possível, claro que é possível. A gente está vendo cada coisa nesse governo que a gente fica sem... Está assustado. Então não dá para descartar. Só que o governo Bolsonaro não vai durar para sempre, né? Com certeza. Se a gente tiver sorte, acaba no ano que vem. Sim. Mas, e se o Bolsonaro não ganhar, provavelmente esses setores eles vão voltar a abrigar pessoas de caráter técnico, e isso dependendo de quem vencer a eleição no ano que vem, certo? Sim. E isso vai levar um tempo para a gente, porque assim, tem um custo, né, um preço quando você abre mão de seguir a técnica para colocar uma pessoa que não entende nada de nada lá, e isso gera prejuízos financeiros, prejuízos ambientais e tal. Para a gente recuperar isso, talvez demore um pouco. Mas isso depende muito de como vai ficar politicamente o Brasil depois que o Bolsonaro sair. Com o Bolsonaro no poder, esse é o perfil do governo. É o perfil do governo, colocar gente que não entende do que está fazendo em cargos importantes. É isso que o Bolsonaro é craque em fazer. Exatamente, porque uma coisa que eu me lembro assim que é interessante até nesse caso, aí tem uma outra coisa também que a gente tinha notado nas pesquisas. Vou falar. Uma pessoa que falou, mas o tecnocrata tem custo aos cofres. Não, bom, mas se você é um funcionário comissionado, você também tem custo aos cofres, certo? Se você não coloca um técnico lá, você vai colocar alguém de sua confiança. Cargo em comissão também custa para os cofres públicos. Às vezes até mais do que um cargo técnico. Sim. Mas, assim, uma coisa que a gente... Por exemplo, eu fico lembrando nessas questões, nessa pesquisa que eu fiz, a questão da política florestal lá no Rio Grande do Sul, porque era uma política que envolvia todo o Estado, né? Quando eu estava morando lá. Então, assim, o que era interessante, assim...
é o fato de que, juntamente com essa questão da coalizão, né, que a gente vai dizer, ocorreu, setores do Estado que passa a ser setor técnico, mas ao mesmo tempo talvez tenha ainda esse modelo ainda tenha efeitos de momentos anteriores, quer dizer, dos técnicos não terem um maior poder de decisão com relação a certas áreas da política. Então, talvez por isso que facilmente governos vêm e destroem o setor ambiental, vamos dizer assim, ou mesmo outras áreas, né, da maneira mais descarada, vamos dizer assim. Mas eu acho que tem um outro fator que era interessante, que era assim, para te dar uma ideia, que talvez tu não conheça lá, mas tu vai ver claramente nisso aí que tu mexe, assim. O governo do Estado era contrário à política ambiental. Aí tinha o IBAMA, aí os setores técnicos lá do IBAMA em alguma medida respaldavam. Aí o IBAMA, aí depois vinha o STF, aí vinha outros. Quer dizer, que tem uma série de setores que, de certa forma, tinham um poder, que a gente chama de uma proliferação de setores ali, né? E que isso, em alguma medida, não deixavam os caras, de certa forma, tomarem conta da política ambiental. Eu acho que isso eles enfrentam um pouco ainda. Quer dizer, você tem vários setores na área ambiental, né? Na área das políticas ambientais, que é difícil o ministro controlar totalmente. Ele, de certa forma, vai flexibilizando para passar a boiada, mas assim, tem setores ali que são setores de resíduos, por exemplo, Fundação Botânica lá, que era uma fundação estadual técnica importante, então impressionava. Tal. Então, eu acho que os ministros, em alguma medida, o setor ambiental, isso enfrenta, isso leva, em determinado momento, a um confronto, e eles não conseguem também implementar isso enquanto medidas, porque não tem como você legitimar tecnicamente esse tipo de ação, entende? Não sei se tu entendeu, se fiz entender assim, essa ideia da proliferação, assim, porque isso é um outro fator que eu acho que faz com que, em determinada medida, o governo tenha que lidar com interesses muito diversificados e técnicos atuando em instâncias muito diferentes, que você tem o IBAMA, daqui a pouco pode legislar com relação a isso, aí tem o código estadual lá do local, né? Então, eu acho que agora o fato é que esse governo mostra o lugar residual que o técnico parece que ainda tinha na política enquanto deliberação, quer dizer, você não tem na área de saúde, a Anvisa, vamos dizer assim, eu estou pensando nisso, quer dizer, a Anvisa, o depoimento lá do Barra Torres foi interessante, porque assim, você tem um técnico que é nomeado, mas que ele tem uma certa autonomia. O cara não pode demitir. Eu acho que a gente resume tudo isso que o senhor está falando no seguinte: se a gente valorizasse o servidor técnico, a gente não teria 428 mil mortos pela pandemia no Brasil. Então, não é, e aí me permita até discordar de uma fala do senhor, o senhor falou que o governo tem uma razão. Eu não acho que seja razão. O governo é uma anti-razão. O governo, ele sim opera dentro de uma lógica que, na lógica dele, tem algum sentido. Mas é uma lógica completamente desprovida de razão. Não existe razão no governo Bolsonaro. O que existe é paixões ali. Existe clubismo, existe perseguição política, existe, sim, trabalhar por alguns interesses, e existe, sim, o negacionismo. Nega-se a ciência nesse governo. Isso se nega na saúde, se nega no meio ambiente. Os caras querem vender a Amazônia, querem rifar a Amazônia para empresas explorarem. É uma coisa, assim, surreal. Então, eu acho que a gente resume bem isso. Exato. Técnicos, que técnico? O Brasil está com quase... tem gente que acredita que nós vamos chegar a 500 mil mortos. A gente vai alcançar esse patamar exatamente por falta de valorização dos técnicos. Sim, concordo. Não, eu falei a razão, porque para nós a razão, quando eu falo que tem uma racionalidade, é no sentido que tem uma lógica, é o que tu acabou de falar. Não é uma razão naquele sentido iluminista lá, antigo, não, é uma lógica. Ele tem uma lógica de governar, vamos dizer assim, de pensar e de operar, que eu acho que é isso que a gente vai vendo. Que o que acontece no meio ambiente é a mesma lógica. Por exemplo, a primeira lógica de um ataque ao tecnocrata. Ao sistema de perito, vamos dizer assim. Né? Isso a gente viu na cloroquina, com a pandemia, quer dizer, um ataque no sistema de perito, quer dizer, os médicos que defendem são lá subservientes, aí vem o que os autores falam também,
teorias conspiratórias, que é a OMS, o comunismo, essas loucuras, mas isso é uma lógica, entendeu? Mas o fato é que um ataque direto ao sistema de perito, né? Que é o que dominava, e na área do meio ambiente foi muito, digamos assim, progressivamente se construindo isso em vários países. Você vai tendo, né, essa atuação de peritos que têm uma vinculação com determinada espécie, um biólogo de determinada espécie, que é um técnico que passa a atuar ali numa fundação botânica para aquela espécie. Então, isso é o sistema que a gente tinha até então, né? Esse sistema, de certa forma, mostra que ele... O que mostra para mim? Que ele não tinha bases institucionais muito sólidas. Porque um governo chega, né, me parece, né, e simplesmente destrói isso aí de uma maneira... Tenta destruir. Eu acho que também não é assim, ele não consegue... Né, é isso que eu quis dizer quando eu falei da proliferação. Acho que eles enfrentam interesses muito grandes, assim, de setores técnicos, de políticos que têm apoio em outros setores técnicos e assim por diante. Eu acho que tem um pouco isso, assim, né? Mas uma outra questão, assim, a questão do agronegócio aí, né? Eu acho que o governo Bolsonaro e o Ricardo Salles falam muito também em função do agronegócio, né? Mas, assim, entre isso que a Polícia Federal está investigando lá e o agronegócio, é a mesma coisa ou é uma lógica um pouco diferente nesses dois casos aí? Ou as duas se complementam? Né? Porque o agronegócio tem essa preocupação com a imagem da Amazônia, tem essa preocupação de, digamos, se nós fazemos o agronegócio, como eu diria, age naquela fronteira ali quase do legítimo. Legal, não. O Brasil, a vocação do Brasil é de exportação, país grande. Né? Como é que tu vê essa relação também nesse contexto todo? Assim, não sei se... Nesse caso específico da Polícia Federal e os madeireiros, eles estão focados somente na questão da relação do Salles com a exploração de madeira. Com relação ao agronegócio de maneira geral, é claro que essa investigação ela pode servir de base para eventuais apurações futuras, porque a forma como é feito, tem sido feita, supostamente feita, né? Porque a gente não sabe se sim. É verdade, está sendo investigado. Mas a forma como isso tudo teria sido feito pode também ser usado para facilitações de outras áreas. Então, o cara quer derrubar um pedaço de mata nativa para fazer um pasto, sei lá, e consegue de alguma forma. Ele consegue mexer uns pauzinhos ali e consegue liberação dessa área. Então, sempre pode acontecer. Isso sempre pode acontecer no agronegócio em geral, envolvendo qualquer tipo de atividade ligada ao agronegócio. Sim, pode se beneficiar, assim, em certo sentido, assim, né? Bom, Ricardo, olha, eu não sei, acho que a gente está... Quero também nos alongar muito e tomar muito teu tempo, assim, né? Eu acho que a ideia era um pouco essa mesmo, né? A gente começar a dialogar e trazer questões de pesquisa, que são de pesquisa, mas também são questões políticas, são questões que, em alguma medida, né, ajudam a entender a racionalidade, vamos dizer assim, né? Porque, para nós, assim, a ideia pelo menos das ciências sociais, da investigação, a não política é uma forma de fazer política, né? A não ter uma racionalidade voltada é uma forma de agir racionalmente. Eu acho que aos poucos, né? Acho que a gente levou um baque muito grande enquanto intelectuais, assim, mas aos poucos a gente está se dando conta que dá para descobrir uma certa lógica nesse governo e que essa lógica é bastante complicada para a democracia. Eu digo para a democracia por essa coisa que a gente fala do técnico mesmo, quer dizer, setores de conhecimento, instâncias, não passam a não ter valor nenhum em termos de decisão. Você é digamos assim, um modelo que passa por cima, né? E uma lógica, como eu disse, cínica. Você vai lá para fazer determinadas coisas para os seus seguidores, você vai lá, fala na CPI, né? 5 minutos depois está os grupos bolsonaristas divulgando todas aquelas coisas ali. Renan é vagabundo, só para causar impacto, vamos dizer assim, né? Então, é uma lógica, né? É uma lógica que, né? E que eu acho que nesse caso aí, essa investigação, acho que a gente poderia, vamos
tu que está mais perto disso aí, nos mantenha informados desse tipo de coisa assim, e a gente trazer essas questões, assim, né, de funcionamento do Estado mesmo, assim, né. Sim, você tem razão, é uma lógica perversa que a gente nota, né? Não, Exato. negar a ciência, negar a política, exatamente, e isso tudo é exatamente traço do Bolsonaro, desde o começo, é uma forma de fazer política, e uma forma que deu certo para ele, uma fórmula que deu certo. Ele foi eleito Exatamente. pela negação à política. Depois, negou a ciência. Mesmo assim, ele conseguiu Exatamente. manter ali era sólido. E o que a gente tem visto é esse grupo também se fragmentar com o que a gente tem visto, né? Porque são políticas alopradas essas adotadas pelo Bolsonaro ao negar a ciência, ao negar a Exato. política. Então, isso tudo gera um grande prejuízo para a gente, que a gente vai ter que correr atrás, infelizmente, depois. Sim, É o sim. preço que a gente vai pagar por ter eleito uma Sim. pessoa com esse tipo de ideia. Exatamente, exatamente. Nas universidades a gente já está pagando esse preço, assim, o ataque a todo momento, e assim, o ataque às vezes é você edita uma coisa, você vai fazer aquilo, quando você faz aquilo, nas coisas das bolsas, né, já mudou o critério, você vai fazer aquele critério, já mudou os critérios, aí você fica cansado que você não consegue mais e os caras vão, né? Só uma pergunta que foi colocada aqui, ó. Se tem como dizer isso, assim, como é que foi o bastidor da reportagem para esse acesso aos dados, assim, né? Não sei se tu teria a dizer alguma coisa sobre isso aí. Bom, nesse caso especificamente, eu tive acesso porque eu tinha contato com uma fonte da Polícia Federal que me forneceu os dados. Mas, geralmente, pode ser também que alguma reportagem você consiga, esse caso foi assim. Mas pode ser que às vezes eu consiga dados via lei de acesso, mas tem casos que a gente tem fonte que acaba fornecendo dados para a gente. Nesse caso aqui foi fonte interna da PF que me passou. Sim. Não, eu vi esse delegado ali, a entrevista dele é o mesmo delegado da Amazônia, não é isso? Amazônia? O delegado O que da tem? Polícia Federal. A fonte, você disse? Não, não, não. O que fez inclusive uma denúncia contra o Salles ali. Sim, aquele é o delegado responsável pela investigação, é aquele cara lá. Cara, ele é muito. A entrevista dele ali é muito. Muito. Né, muito macho, o cara macho. O cara bota a cara a tapa mesmo. Exatamente. Bom, olha, eu não sei assim, eu te agradeço bastante aí, eu acho que seja um início de boas conversas assim que a gente teve ali, Ricardo. Foi interessante, assim, eu acho também para nós, quer dizer, tu colocar coisa que eu não sabia tanto do Salles, né, o Ricardo Salles, à luz do que ele já fazia anteriormente. Quer dizer, é de novo isso, quer dizer, a trajetória do cara, a trajetória daquilo que ele fazia se ajusta bem a um modelo de governo que é esse governo, né? Um modelo de governo de enfrentar os interesses da sociedade, um governo que, em alguma medida, tem um teor autoritário nesse ponto, porque é destruir instâncias, decisões tecnocratas e assim por diante, e, de certa forma, tomar decisões arbitrárias em função de interesses muito privados e, às vezes, assim, suspeitos, né? Que a gente não sabe se são, né? Então foi muito esclarecedor para nós aí, eu te ouvir aí, espero que para ti também tenha sido bom, assim, ouvir algum Muito legal, obrigado, fico feliz com o convite, é sempre bom trocar ideias aí com você, sempre que puder, estou à disposição, e obrigado para todo mundo também que dedicou um pedacinho Pois também. pra gente. Obrigado também o Rodrigo aí, Rodrigo, que fez esse contato aí, muito legal aí. Acho que é isso aí. Valeu, gente. Valeu então, Ricardo. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.